Olá pessoal, eu sou o David Olá pessoal, eu sou o Michael. e hoje aperta o start e vem para o sofá, que a gente está no Sofa Gamer Podcast. Hoje a gente vai falar sobre os boss dos games. Eh, Antes disso, aproveita ali essa pausa, dá um curtir, dá um like, segue, compartilha, deixa um comentário legal aí pra gente. E começando com o boss, qual é o primeiro que tu quer falar sobre? Então, chefões sempre é um tema que a gente pode falar bastante coisa, porque a gente sempre passa trabalho jogando chefões de jogo, e desde a época de Super Mario que tinha o Bowser, então mais um chefão que é da última década, assim, que a gente pode falar bastante é sobre o Sans do Undertale, que Lembrando aí pro pessoal, a gente vai falar dos boss dos jogos de 2015 até agora, né, nessa última década. E não é necessariamente o boss mais difícil, né? É um dos melhores boss. Então, eu queria trazer o Sans ali, pode é, começar falando dele? o Sans é um boss difícil, eh, mas o que pega para ele se destacar como um boss, um diferencial, é não só a música, como o monólogo que ele faz durante a batalha, porque é um jogo indie, e a batalha se torna um bullet hell, porque você tem que, eh, seguir o passo a passo para não morrer. Então, e pra acertar ele é terrível, né. Então, é um dos bosses, assim, que eu gostei bastante, tanto de música como o monólogo que ele faz, porque, o jogo tem a questão eh, do do humor do boss, né. Então, eu achei bem interessante eles levarem pro final do jogo lá o boss com monólogo que tem uma mistura de entrega de plot, como também o tom humorístico, que eu acho que todo jogo deveria ter aquela quebra de imersão, aquela quebra de clima com uma pegada humorística. Então o Sans, é um dos bosses, assim, que me pegou por conta disso. É terrível de difícil, mas, você consegue, se você não está jogando, você consegue acompanhar uma música, uma história legal, um diálogo legal, por mais que não seja diretamente o diálogo com você, né, no caso é um monólogo do boss, né, então eu gostei bastante do Sans. Então, ele é um boss que ele muda algumas coisas, né? Umas perspectivas ali do jogo. Ele só enfrenta ele se for lá pela rota genocida, né? Porque no Undertale não é obrigado a matar ninguém, né? Tu pode convencer os inimigos a desistir da luta, né? Então pode acabar com uma rota pacifista ali. E tem a rota genocida, que daí vai atrás dos inimigos ativamente, vai matar todo mundo, né? E logo no comecinho ali, numa primeira parte, o Sans aparece, né? Quando tu sai de um local lá. E que ele tá ali meio pra te julgar, né? Se tu matou alguém, se não matou. E ele meio que dá um aviso, né? Ó, se começar, tiver uma rota que estiver matando muitos inimigos e tal, ele te dá um aviso, ó, se tu continuar fazendo do jeito que tu tá fazendo, tu vai sofrer as consequências e etc e tal. E na rota pacifista ele aparece mais vezes durante o jogo, e nessa rota genocida ele some, né? Depois de uma certa parte ali, ele para de aparecer, que tu até esquece dele às vezes, né? Passa um tempo ali sem ele aparecer na história, para no final daí ele mostrar que ele é o ser, praticamente, acho que é o ser mais poderoso ali da história, né? Tanto que ele manipula as leis do jogo, né? Você sempre ataca primeiro, no caso do Sans, ele é o único boss que ele vai atacar primeiro. Ele já usa um ataque super poderoso logo no primeiro ataque, que geralmente ele até comenta, né, no monólogo dele lá, ele fala, nunca entendi esse negócio de ficar esperando para usar o ataque mais forte, né? Ele já usa o ataque mais forte dele no primeiro ataque,
E depois que tu começa a vencer, né, começa a aprender ali que tu vai chegando a quase destruir ele, ele diz assim: "Ah, eu já sei o que vai acontecer, né, tu vai pro teu turno e tu vai conseguir me matar, então eu vou fazer aqui, mudar as leis do jogo para nunca mais ser o teu turno, nunca vai ser o teu turno". Então tu fica ali sem poder fazer nada, acho que uns 5 minutos, se não me engano, sem sem poder fazer nada, e tu percebe que consegue mexer a caixinha lá onde tu tá preso, até chegar na parte do ataque. Então ele muda, brinca com essa metalinguagem, né, do próprio jogo, ele mostra que ele consegue, mudar as regras do jogo, e realmente é um boss bem diferente, né, diferente de todos os outros ali do Undertale, muito chegou bastante na mídia, né, muita gente conhece, teve vários clipes, etcétera, com essa batalha. Realmente, acho que ele marcou uma geração ali, né, O jogo em si já é diferente, né, aí um boss daquele estilo, eh, ainda mais na questão de bullet hell, porque, eu considero eu não tenho, como eu já comentei no episódio de Claire, eu não tenho coordenação motora para esquiva, então são são boss, assim, que para mim são complicados, porque, eh, enfrentar aquele tipo de bullet hell ali é triste. Claro, você vai se acomodando e, conforme o jogo avança, porém no boss, a situação é outra, né. Então o Sans foi um boss, assim, que foi complicado de enfrentar. eu acho que toda a história dele ali, né, acho que agrega bastante para ele ser esse ícone que é, né. Outro bem icônico, né, também nessa linha mais cartoon ali, é o King's Dice do Cuphead. O King's Dice, Cuphead, nossa, também. Eu gosto do Cuphead, porém é aquela do Undertale, é Bullet Hell. Então, assim como outros boss que a gente vai comentar aqui durante o episódio, tem também essa parte complicada do boss, porém, é outro boss que tem música boa, tom humorístico, ele é colorido, que, eh, para um jogo que usa, eh, aquele estilo de desenho animado de antigamente, ficou uma coisa bem divertida de você enfrentar. Então, é como se você tivesse o próprio Cuphead, né, é como se você botasse cor no desenho de preto e branco, eles aproveitaram a mesma técnica de antigamente e colocaram o colorido. Então, o King's Dice ficou bem divertido de enfrentar. Eh, eu não considero ele muito difícil, porém, o Bullet Hell sempre é complicado, né. Mas eu não achei ele tão, difícil como uma grande parte dos boss do Cuphead, mas é um dos boss que eu mais gostei do Cuphead, o King's Dice. E a música é uma coisa, assim, que, como eu já comentei, me pegou, meio desprevenido, porque geralmente você tem, uma música de fundo, como é que eu vou dizer? Um som de fundo, não é nem uma música, alguma coisa só para entonar a cena. E porque você acaba escutando o monólogo ou diálogo do boss ou até o SFX, né, os efeitos dos ataques tanto do boss como do Cuphead, então acaba perdendo ali, mas eles fizeram de uma forma que a música fique, que consiga aproveitar, né, consiga curtir a música divertidinha, assim, eu achei bem legal. Eu acho que a dificuldade maior ali tá na fase inteira, né, de ele ter que enfrentar vários boss ali em sequência, que tipo uma gauntlet ali, eh, tem um tabuleiro, vamos dizer assim, tu tem que ir andando nesse tabuleiro,
até chegar na casa 15, se não me engano. E de acordo com os dados que tu vai caindo, pode ter um boss ou outro ali, mini boss ou boss realmente maiores, né? Então tem toda essa questão de resistência, né? De tu passar várias e várias fases, ainda se tu chegar lá, acho que não me engano, na casa 14, se tu cair na 14 antes da 15 lá, tu volta pro início, que é um terror, né? Tu já passou vários boss ali com dificuldade, chega lá no último rolagem de dados, tira um número que tu não queria lá, acaba caindo e tem que voltar tudo, né? Então acho que bem interessante. Como o Mike falou, a batalha dele, se tu tiver lá o esqueminha do parry, né, para pular sobre as cartas de rosa, se não me engano, né, os ases rosas lá que tu pode pular em cima e dar um parry lá, não é tão difícil, tu consegue, é difícil ainda, mas tem que dominar essa partezinha do parry lá. Só que toda essa questão de tu ter toda essa resistência, né, de estar jogando 9 boss, às vezes 9 boss ali em sequência, para chegar lá no King's Dice depois de um bom tempo, né? Acho que ali tem um fator também do psicológico, tá tanto tempo tendo que vencer vários boss em sequência sem errar, não cair na casinha lá para voltar para o início. Então tem toda essa questão da resistência psicológica da É, pessoa, né, até chegar lá. não é só dele, tem vários boss do Cuphead que utilizam essa técnica de cansar o jogador, fazer aquilo ficar exausto. "Ah, já estou cansado de apertar botão para pular e para esquivar e tal". Então eles usam essa técnica, só que no King's Dice, pioraram essa situação, porque tem a questão das cartas lá no final, então, a pessoa já está cansada de enfrentar todas as etapas dele, então chega lá, mais um bullet hell, mais uma forma de não morrer, então, torna bem exaustivo, mas não é o único boss que utiliza essa técnica, né, o jogo inteiro faz essa utilização de exaustão, porque tem tanto o próprio mapa do Cuphead, até chegar em cada boss, ele se torna exaustivo, qualquer errinho ali é muito punitivo, então, tem toda essa parte que já é do Cuphead, né, então, se torna exaustivo, cansativo e, enfim, a pessoa fica frustrada e no chefe é pior, claro, e no King's Ice utiliza essa técnica também, claro, porque tem que eles punem muito o jogador que erra, então se você qualquer errinho no King's Dice, você é punido, então isso acaba se tornando frustrante. Aí chega lá no final, tem mais alguma coisa, então é um boss, difícil para um jogo difícil. Exatamente, acho que nessa questão de dificuldade, a gente fala de dificuldade, a gente lembra da From Software, né, de bosses difíceis. E um que eu tenho para trazer aqui, na verdade é vários em um, né, seria do Sekiro, o Genichiro e Ishin no final, né, o Genichiro, que é o primeiro boss, eu acho que tu enfrenta e ele te massacra ali, não tem muito o que tu fazer, tu vai morrer no Genichiro lá, não sei que tu já tenha jogado antes, já tenha todo uma base do jogo, se estiver rejogando, mas na primeira vez acho que impossível de tu vencer ele. Difícil é sobrenome dele, porque o Genichiro da primeira vez é terrível de você acertar, até se você conseguir arrastar um pouco a batalha para utilizar ponto fraco, até você consegue, ter uma abertura maior para acertar ele. Agora você fazer ataque direto, você vai cansar de ouvir barulho de espada, porque é muito bloco. Então, qualquer ataque que você tente, seja flanqueado, ou seja direto, ele bloqueia, se ele estiver no ar ele bloqueia, é muito complicado de acertar ele. E o jogo faz isso porque o Sekiro ele tem a parte da história, então, ele é punitivo para que o Sekiro aprenda. Então,
Ele como samurai, como ele é servo lá da imortalidade, lá da imortal, aliás. Então ele faz esse tipo de punição, por conta da história mesmo, né, porque ele quer conquistar como é que chama? O sangue dragão, eu acredito que é sangue dragão, e não o Sekiro, o Genichiro no caso. E o boss acaba punindo, a batalha acaba sendo punitiva para ensinar o Sekiro. Então é uma batalha de lição de moral, da a primeira batalha que eles têm, né. Essa primeira batalha, na verdade, é pra tu perder, né, é feita pra tu perder, até pra ter essa parte ali de reviver, né, do Sekiro e tal. E depois o Genichiro volta na metade do jogo, mais ou menos. Ele volta, um boss, e aí tu já consegue manejar ele bem melhor, né? Já tem um domínio maior das técnicas ali da espada, do braço mecânico lá. E ele não é fácil exatamente, mas ele é bem mais fácil, né? Um boss eh, bem razoável ali em questão de dificuldade, tu consegue derrotar ele, para mostrar o quanto tu evoluiu, né. Então tu consegue passar desse boss na metade do jogo, Genichiro ali, que ele volta mesmo pra te mostrar, né, que tu tem que, ser agressivo, tu tem que ficar perto dos inimigos, ele te pune se tu ficar muito longe, ficar muito na defensiva. É um boss para te ensinar como tu tem que jogar, mais ou menos assim. Eh, Acho que ali fizeram bem o trabalho deles de mostrar essa progressão, mostrar que agora tu tá bem mais forte e consegue derrotar aquele inimigo que antes era impossível, né. E as batalhas são bonitas, digamos, a técnica de espada bem aproveitada, eh, a ambientação, tanto no primeiro combate, que é numa área mais fechada, e como no segundo combate. Claro, tem os pró-jogadores que já aprenderam que, esperar, ele utilizar a técnica de raio, ele tem uma abertura maior, porque ele paralisa, então tem até eles querendo fazer, como é que chama? Speedrun, aí eles rezam pro cara utilizar o ataque elétrico mais vezes, para poder utilizar aquela abertura mais vezes e encerrar antes dos outros jogadores. Então assim, mas é um boss que aproveitou a ambientação, do eu não notei muito da questão de música do boss. Gostei, mas não fui procurar sobre, a música do jogo. Sekiro é um jogo, do estilo Souls-like, e não é muito a minha praia, mas é uma coisa, assim, que eu acompanhei bastante. Eu vi cada luta, cada boss, então o Genichiro é é punitivo, aí depois que passa essa parte, que ele vai enfrentar novamente, que aparece o Ishin, que é o deus da tempestade, eu acho que é. É o Santo da Espada, né. Isso. E aí só que eles têm técnicas parecidas, né, então. Só que a ambientação do segundo boss, do Ishin, é uma área aberta, gramado e tal, grama alta, e eu Mas achei bem bo ali é no final, né, quando volta, daí o Genichiro na terceira vez, daí já a terceira vez tá enfrentando o Genichiro, e aí realmente tu destrói ele, ele não consegue mal e mal consegue te tocar, né, se tu não chegar naquele nível do jogo ali, praticamente vira uma piada o Genichiro, fica fácil para te mostrar que tu realmente evoluiu, né, desde lá que ele era uma montanha inalcançável no primeira na primeira luta, que tu provavelmente morreu, né. Na segunda luta, você consegue gerenciar bem, consegue vencer dele, e na terceira ele realmente não tem chance, né, tu tá muito mais forte, muito mais poderoso, e aí na história ele meio que verifica: "Ah, eu era para ser o melhor, mas eu não vou conseguir, porque o Sekiro é o melhor, né,
ele não vai conseguir ganhar, então ele se sacrifica, a espada dele pode trazer de volta uma pessoa que morreu, né? Ele se sacrifica para trazer de volta o Ishin, que é avô dele, né? O Ishin é avô dele, que é o santo da espada, se não me engano é santo da espada. Que é o maior mestre da espada lá teoricamente, né? E aí sim, um boss que traz uma certa dificuldade. A primeira fase é gerenciável, eu acho, tá num nível bom e é muito bonito, né? Toda a ambientação do Sekiro é linda ali, bem aproveitados os gráficos, os ambientes também ali, eu acho. E aí ele vai para a segunda fase, que realmente é a parte mais difícil, é a segunda fase dele. O segundo estágio do Ishin é complicado, porque aí ele acaba utilizando, vários tipos de ataques, inclusive os ataques elétricos. O elétrico acho que é na terceira só, né? Na verdade, aí é onde ele fica mais fácil, né? Na terceira fase. Mas na segunda fase ele tem os ataques muito rápidos, né? Ele usa a lança de vento lá na segunda fase. E aí na terceira ele tem o ataque elétrico, que se te pega, né? Ele fica paralisado por um tempo. É bem ruim quando te pegam aquele ataque elétrico. Mas aí o jogador, depois que consegue. Tem uma parte lá no jogo que explica como fazer, ou um livro, ou alguma coisa assim. Quando ele vai fazer o ataque elétrico, tu salta para não tiver contato com o chão, para o raio não te pegar, né? Tu salta e usa um contra-ataque. Daí tu captura o raio que ele lançou em ti e joga nele. E isso causa bastante dano, que é essa parte que tu comentou deles quererem que ele use mais o ataque elétrico, né? Do speedrun, porque tira bastante dano e ainda deixa ele atordoado por um breve tempo lá, né? É. E todas as batalhas eles têm, é uma técnica que utilizaram dos jogos novos, que permite que o boss acompanhe, claro, provavelmente é ligado a alguma coisa lá com a barra de vida, mas ele vai tanto na primeira fase do Genichiro, como mais para o final do jogo, ele vai, dialogando. Então, se você morre lá contra o Genichiro, que você revive, ele pega e já faz um comentário: "Ah, o sangue dos dragões e tal". Então eles vão conversando conforme a luta vai avançando. Então eu acho interessante, porque eles acompanham o boss como eu falei, pode ser alguma coisa ligada diretamente à barra de vida, né, conforme ele vai apanhando, ele muda o diálogo dele, mas ele vai conversando, contigo conforme vai avançando na batalha, tanto nos primeiros estágios, como nos estágios finais ali tanto do Genichiro como do Ishin. Eu acho que esse boss ali, o que trouxe ele para essa lista, para ser icônico dessa maneira, foi esse acerto que eles tiveram, né, de trazer ele nos pontos certos como o primeiro boss, para tu agarrar aquela raiva dele, como no meio da história ali, para tu ver que tu melhorou, para te trazer um gostinho de como vai ser os boss, né, como tu tem que lutar contra eles. E no final, para encerrar a história, né, para ver que tu superou tudo aquilo, então ter essa carga dramática ali da história, de ele estar te acompanhando, né, por toda a história, e a dificuldade do Steam ali, principalmente na segunda fase, que os ataques são mais rápidos, ataques de vento e tal. Acho que é esse acerto que tiveram de botar ele nos momentos certos ali do jogo, fazer essa continuidade, não é um boss único ali, de uma única vez que tu enfrenta, né? Então tem toda essa história do Sekiro com ele. Acho que esse foi o que trouxe ele para essa lista, né? E tem a questão da agilidade. Eu até vou aproveitar já essa parte de agilidade, vou até chamar para outro boss, que é a Malenia do Elden Ring. Então, é o é um dos boss, assim, que tanto a comunidade de jogos, como eu mesmo, eh, eu fiquei encantado com a forma, tanto estágio como design do boss,
toda a batalha, estágio a estágio, então, a lore, claro, não tem como no Elden Ring a gente fugir da lore, a não ser que você, eh, decida, virar, só mata-mata, mas mesmo quem não curte muito história acaba gostando da forma que eles apresentam a lore, eh que ela tá sozinha no mapa mas ela conversa com o irmão dela, então eu acho muito interessante a batalha, efeito de som que tem, e claro, não posso deixar de comentar a dificuldade do boss, porque, de começo era até a comunidade entender como funcionava, até pegar todos os movesets dela, foi aclamado como um dos, boss mais difíceis dessa nova geração, então, a Malenia pegou muita gente, e fez desistir de continuar. "Não, não vou para aquela área da Malenia, eu vou para outro lugar". Então assim, a Malenia é um boss muito ágil, e com muito contra-ataque, com, muito parry, tudo que o jogador, eh, tem de formas de evitar, ela acaba utilizando também. Então, a única coisa que ela não usa é pote, mas ela se cura com os ataques dela. Então, mas ela não usa o pote de cura igual o jogador, mas ela tem uma forma de se curar. Então, tudo que o jogador tem desse tipo de vantagem, ela tem também. Então é um boss bem complicado de enfrentar. Sim, é como eu falei, é aquele caso dos boss que eles meio que muda o paradigma, né. Então, geralmente o boss do Souls, começa, ele fica lá, no máximo prepara um ataque, mas é um ataque mais lento. Tu tem todo um tempo de preparação, tu pode caminhar até o boss, correr até o boss, né. Tem aquele primeiro approach, né, que tu vai se aproximando do boss. E a Malenia não, né, tu chega lá nela quando acaba, né, a introdução dela também acho que é uma das partes icônicas, né. Eu sou a Malenia, né, a espada de Miquella, eu nunca conheci a derrota, né. Foi uma uma pedra no sapato de muitos streamers ali, né. Tem um caso engraçado, né, ela fala essa frase, e aí o streamer, né, nunca encontrou derrota porque nunca lutou comigo, né, e no segundo seguinte ele tá morto. E Eh, tem bem pouco jogador que chegou a ouvir a frase dela que ela fala que eu encontrei a minha batalha e quando ela perde. Tem bem pouco jogador que colecionou essa essa frase do jogo. mas ela é um boss que assim que acaba essa introdução, ela já salta pra cima do jogador, né, já vai com ataque feroz em cima, que tem alguns é menos intenso, né, os outros bosses eles esperam tu se aproximar, usam outros ataques mais poderosos e ela muito ágil, muito rápida, já salta muito agressiva, né, salta pra cima do jogador. Eh, Tem ataques devastadores, né, aquela ataque da tempestade que não lembro qual é o nome do ataque, mas que ela tem um combo enorme lá, soltando vários ataques com a espada, muito difícil de tu desviar daquilo, principalmente quem tá jogando primeira vez contra ela, né. Eh E toda essa dificuldade culmina, né, quando tu chega lá no depois de várias tentativas que tu mata ela, e tu descobre que ela tem uma segunda fase, né. E O desespero começa. segundo estágio é o mais desesperador de todos, né, porque, ela utiliza da mesma agilidade, porém agora ela tem, área de ataque maior, né, então é terrível o segundo estágio da Malenia, se você estava frustrado em enfrentar a primeira parte que eram ataques diretos, mas não você conseguia esquivar porque não tinha área, porque era só naquele local que você estava, aí você vai sofrer, porque agora ela ataca direto, se você tentar esquivar só na distância, você vai tomar dano da área que ela utiliza.
Então, assim, ela é tipo uma Lotus de fogo e causa causa muito dano mesmo. Mesmo quem constrói, faz build de constituição para poder ter uma barra de sangue decente para enfrentar boss, acaba sofrendo bastante com os danos diários dela. Então, assim, o que você utilizou de pote na primeira estágio não volta no segundo, então É, eu penso assim no desespero de quem estava lá 50 vezes, mais 50 vezes, enfrentando a Malenia, finalmente venceu ela, vamos dizer assim, né, venceu ela, estava comemorando, e aí espera, tem a segunda fase. E aí o desespero come mesmo. E essa segunda fase é bem bonita, né, tem a parte lá da Lotus de Red Bloom, acho que é o nome, não lembro como é que é o nome do ataque lá, mas tem alguma coisa a ver com aquela peste vermelha lá, né? Eh, e ela voa, né? Ela tem essa é parte. porque a segunda fase muda o nome do boss, que é, acho que é a Rainha da Podridão, alguma coisa assim, a Hot Queen, eu não lembro agora bem certo, mas acaba, utilizando esse ataque, tem a ver com esse negócio da podridão, porque tanto que, os outros boss até se referem à Malenia como, eh, a possuidora da podridão, então, eh, os ataques também têm a definição disso ali, tanto é que as asas dela que ela cria no segundo estágio são, apodrecidas, né, então tem essa parte do nome dos ataques, mas eu não sei certo o nome dos ataques. Não, também não vou lembrar o nome dos ataques aqui, mas enfim, tem ataques muito legais dela ali, combos que ela faz e tal. Piora um pouco na segunda fase. E a Malenia que foi responsável, né, pelo nascimento de uma das maiores lendas aí dos games dos últimos tempos, que é o Let Me Solo Her, que um jogador de Elden Ring, né, fez o personagem e especificamente ficava disponível para outros jogadores chamarem ele para o mundo deles do Elden Ring para matar a Malenia, né? Então ele matou várias e várias vezes a Malenia, ele entrava com um capacete que era um pote na cabeça, né? E só de tanga, né, sem nenhuma armadura, sem nada. E ficava lá assistindo ele matar a Malenia. Não precisava ajudar, não precisava fazer nada, né? Tanto que até às vezes podia atrapalhar, né? Porque qualquer ataque que a Malenia fizesse contra ti, ela ia recuperar a life, né? Então era melhor deixar ele sozinho lá para matar. Né? Depois uma lenda, foi eternizada até, acho que saiu uma edição especial com uma miniatura dele, né? E isso levou também ao outro, que não sei se é o mesmo jogador, mas tem o Let Me Solo Him, que é para matar o Radan, que é o próximo que a gente vai falar agora, né? Que também é de Elden Ring, né? Eu quero aproveitar o gancho desse Let Me Solo e falar do outro jogador também, que é o Let Me Tank Here, que é o jogador que faz personagem para tancar boss. Então, pode ser o boss mais apelão que tiver. Tem um jogador que gosta de tancar o boss. Então, ele fez isso na Malenia, igual o Let Me Solo, e ele fez no Radan também. Então, Mas na é, Malenia a estratégia de tancar é, não é legal, né? Porque ela recupera life, né? sim. E quem quiser deixar nos comentários, quem conhece o jogador aí, deixa aí nos comentários, deixa um curtir aí, já se inscreve no canal. E agora a gente vai falar sobre o Radan. O Radan é o boss, assim, eu não considero ele difícil, porém ele tem mecânicas, de para quem mecânicas de surpresa, porque você não esperava por aquele ataque, então é uma coisa assim que, não é inovador, porém o Radan Isso tá falando do boss normal ali, né? Antes da DLC, né? O Radan do a general gente lá, pode né? falar dos 2, né, que tem Radan Starscourge, acho, se não me engano o nome que o dele outro é o consor Promised Consort, né? Mas falamos primeiro ali que o Promised Consort é da DLC, né? o Falar Consorte do da Alice. Starscourge ali, que é o normal do Elden Ring, né? Enfrenta antes. Esse realmente tem não é tão difícil
é difícil, né, mas Se for analisar, os 2 são difíceis. O primeiro, pela questão de surpresa, porque, como eu falei ali, é muito ataque que você não estava preparado no decorrer do jogo, porque você estava acostumado com ataque direto ou com visualização de ataque, tipo, você sabe como o boss está vindo te atacar, então, no caso do Radan, você só via aquele brilho da flecha vindo, então não dava tempo de esquivar, ou você estava andando pelo mapa, cadê o Radan? O Radan aparece caindo com o meteoro do céu, então assim, e o segundo Radan, que, né, é o Consorte, e tem a dificuldade de tanto da área de onde você combate ele, como a questão dos ataques, que são, esse sim, difícil, porque é um boss grande, um boss que incomoda, um boss que, não larga do teu pé, é um boss, assim, que você precisa de um tempo para se recuperar, para poder voltar a atacar. Então ele é um boss que não quer permitir isso, ele é um boss que ele gruda para não te dar chance. isso, ali, nesse caso é da DLC, né, Erd 3 ali, né, do Elden Ring, e que teve um nerf, né, o boss ali, antes do nerf, era realmente muito difícil. Ele tinha um ataque lá cruzado, que era destruidor, e um outro ataque que tinha muita luminosidade, tu perdia totalmente a visão do campo de batalha, então, e fizeram um nerf, junto com isso, né, o pessoal queria muito nerf desse ataque espada cruzada lá, um ataque em X, e desse visual ali muito luminoso desse ataque, acabaram diminuindo, nerfando mais ataques dele, diminuindo dano, etc. Algumas pessoas não ficaram muito felizes e tal, mas aí ajudou bastante essa segunda fase do Radan no DLC, é, permitiu que muita gente conseguisse derrotar ele só por causa desse nerf, né? Porque antes do nerf realmente vi relatos ali do pessoal que tinha 250 tentativas de matar o Radan e não tinha conseguido. E sendo que chegou até o Radan, né? Então a pessoa não é completamente nova ali no Elden Ring. Então conseguiu chegar no Radan, mas depois de 250 tentativas não conseguiu matar ele. E só conseguiu realmente depois do nerf com acho que mais umas 50 tentativas ainda. E qual, assim, a equipe da produtora do jogo, eh, não só dos boss principais, mas uma grande parte dos boss, eles aproveitaram, já a ambientação, mas isso vem desde Dark Souls, claro, mas, aproveitaram bastante para colocar músicas, até a gente vai falar depois sobre boss de Dark Souls também, mas eles aproveitaram bastante, pra colocar músicas que, eh, fornecem um tipo de, não vou dizer tensão, mas, é um terror que bota na pessoa que está enfrentando o boss ali, que eles têm costume de botar, corais, e óperas para dos boss de Elden Ring, eles utilizaram isso em maioria dos boss, e isso cria uma imersão de combate, mesmo que você não esteja acompanhando a música, mas você, o psicológico, né, o teu subconsciente acompanha, então ele fica aterrorizado por aquela música, aquele tenor cantando ali, enquanto você está sofrendo para acertar uma espadadinha na Malenia, no Radan. Então aproveitaram bastante esses boss aí para colocar esse tipo de música. Não só neles, claro, mas foi, bem aproveitado isso no jogo inteiro. E agora a gente vai falar sobre um outro jogo, 2 bosses principais,
que é de God of War e God of War Ragnarok. Então, mas a gente vai falar primeiro da Valkyria do God of War, da Sigrun. E, e assim, é um boss que depende de decoração de moveset. É opcional, eu já vou avisar, é um boss assim que eh, você precisa recolher 8 elmos das Valquírias para poder enfrentar a Sigrun. Então, e assim, o David já tinha comentado comigo ontem, as próprias Valquírias que onde você recolhe os elmos, elas são opcionais, porém é um boss que está incluso no jogo que eu considero eh, um boss legal de enfrentar por questão de música. Infelizmente, a empresa que faz o God of War eh, utiliza muito do querer botar o esforço que o Kratos faz, que é cada ataque ele faz um gemido. Então você então você acaba perdendo um pouco da música do combate. Porém, foi os boss que aproveitaram bastante música foi o Sigrun a Sigrun, e ela tem um moveset muito complicado e, assim como a Malenia, ela tem ataques diretos. Eu não levo em conta que o pro player, o que já decorou, o moveset, eu levo em conta a pessoa que está enfrentando a primeira vez. Então, é um boss complicado de enfrentar, eh, é um boss, assim, que não aceita muitos ataques direto, sem sem se esquivar, sem sair da tranca. Então, a Sigrun é um boss, assim, que para quem joga no teclado e mouse, sofre o triplo do que joga com o controle, porque é muito ruim de você acompanhar ela, e no controle ainda você tem a trava de mira, um pouco ajuda, porém muitas vezes atrapalha, porque você vai esquivar para um lado, ela vai para o lado que você esquivou. Então, que como é uma arena, se você vai tentar vir para trás, ela dá um ataque direto, ela acaba aparecendo atrás de você. Então, ela tem um moveset sacana, tanto para quem joga no teclado e mouse, como para quem joga no controle. Então, mas é o triplo de difícil para quem joga no mouse e teclado. E é um boss bonito, cara, é um boss, nossa, é lindo, tanto a história dela, como, eh, o design do boss, né, como é que chama o modelo do boss. Eu achei ela bem bonita. Eu gosto dessa parte de Valkyria, sabe, eu acho legal, e ela ficou bem massa mesmo. Ela tem meio que os ataques ali das valquírias que tu derrotou, né, ela tem mais ou menos um conjunto de todas as outras, por isso que ela é a rainha das valquírias lá, né, então ela mais ou menos como se estivesse enfrentando todas elas juntas de novo. As valquírias já são os boss difíceis no jogo, né, e a Sigrun é também mais difícil, ela te pune se tu é muito afobado ali, né, tiver muito for muito para cima, então tem que cadenciar mais, né, tem que, esperar uma abertura, dar uns 2 ataques e voltar para defesa, para esquiva, ter calma e que é só assim que consegue derrotar ela, né, se for muito para cima não vai conseguir, vai acabar tomando counter, vai levar um ataque do nada e já era, né, então tem que ir cadenciando, tem que esperar os momentos certos, tem que, eh abrir a defesa dela, atacar, voltar, usar usar bastante ali a questão das flechas e tal. E também achei bem legal, bem interessante o design todo, né, da luta e do próprio design dela, né, das valquírias, eu acho também bem interessante. Além de ela ser a rainha das Valquírias, né, no final da batalha, ela até comenta, né, que ela não é ela não é uma deusa, né, porque a deusa mesmo é a Freya.
Então ela é só a rainha das Valquírias. E depois que ela morre, quem assume o lugar dela é a Gná. E a Gná a gente enfrenta no God of War Ragnarok. Outro boss também muito complicado, bonito. Eu não gosto muito do design da HUD que chama, que é onde é que fica as barrinhas de sangue e tal do Ragnarok. E ficou muito apertado os combates, muito você não tem espaço na tela, você tem uma coisa mais de close, sabe. Coisa que o God of War normal tinha, você tinha uma amplitude da cena, você conseguiria, visualizar melhor os combates. Lá com a Gná você não consegue, porque você está, grudado no boss e não consegue acompanhar da o ambiente onde é que você está lutando. Então parece uma coisa mais quase primeira pessoa, então essa parte eu já não gostei muito, porém, é um boss bonito, é um boss que foi feito, claro, difícil, difícil pra caramba, se você não, tem que tentar pelo menos é difícil você conseguir de primeira, a não ser que você já é pró jogador em enfrentar esse tipo de boss. Porém, boss ágil que troca muito de lugar na arena que você está, é um boss complicado. Então, a Gná ela tem um moveset que não é tão sacana igual a Sigrun, porém, como eu expliquei, a tela é muito focada, muito close, e isso acaba piorando a forma como você combate ela. Para quem, já decorou o moveset, que até ontem o Dave mandou um vídeo de um cara, fazendo, passo a passo de como derrotar a Gná, eles já sabem, o tempo de cada buff, quanto quanto vai quando ele pode usar a Bifrost certinho. Então, aí se torna um pouco fácil, o cara acaba derrotando o boss sem levar dano. Porém aqui para quem não tem expertise em esse tipo de boss ágil, não, não vai gostar não, vai se frustrar bastante. Ali naquele vídeo que eu mandei, então o cara já tinha tudo programado, né? Ah, depois desses tantos ataques eu vou ter a barra cheia, vou usar a fúria, vou ter a Bifrost disponível, vou poder usar os ataques rúnicos. Então ele tinha tudo programado, esquematizado, que não é uma coisa que tu vai fazer numa jogatina normal, né? Então tu vai, depois de várias e várias tentativas, várias otimizações, tu vai acabar chegando a alguma coisa assim. Mas realmente, normalmente, né, nesse caso ali, com tudo programadinho, foi muito fácil derrotar o boss, né? Porque tinha, aperta tantas vezes o botão, depois já vai encher a barra, aperta outro botão, faz isso, o boss praticamente não se mexeu, não teve chance nenhuma, então realmente se tornou fácil, né? Mas é um boss que numa batalha normal é realmente difícil. E tá ali por isso, né? Tem a dificuldade, tem a parte da beleza da luta, né? Da beleza do próprio boss, de tudo ali, eu acho que é esse par ali, né, das rainhas das Valquírias, tanto no 1 quanto no 2 ali, acho que fecha bem pro God of War. Tá, e você lembra de algum outro boss que a gente pode comentar? Cara, eu queria trazer aqui um jogão aí do ano, né, trazer os boss de Clair Obscur, Expedition 33, tem muitos boss legais, vamos falar aqui principalmente do Renoir, o Renoir pintado, no caso, né? O que está lá, não o da vida real, né? Que ele tá ali desde o começo, né? Te incomodando, né? Ele começa já no primeiro desembarque lá no continente, ele já começa dizimando a tua expedição e vai te incomodando em várias lutas, até a luta real dele lá, né? A final dele, perto do momento que tu vai derrotar a pintora lá, a Artífice. E, cara,
quando tu começa aquela batalha, tem todo um diálogo ali, né? É bem emotivo, tem o verso querendo, olha, a gente não precisa matar ele, né? Podemos só incapacitar. A Maelle, não, a gente vai dar um jeito de matar ele, porque já descobriram que ele é meio que imortal, né? Mas enfim, é, tem essa parte toda emotiva ali, essa carga emocional. E aí, quando vai começar a luta, tem a melhor música de boss de todos os tempos, cara. Pra mim, insuperável, aquela começa no ponto exato, assim, quando tu pensa que chegou no ápice, que agora tu vai começar a jogar, entra é Victor Borba, se não me engano, o cantor, entra ele cantando a segunda parte, a parte do Enoá ali, e aí tu para de novo, fica escutando mais um bom tempo, sorte que é um RPG de turnos e tu pode ficar parado ali esperando, porque a música destrói, e a própria batalha, né, é muito legal, ele tem um moveset legal, tem uns ataques legais. A segunda fase, tem uma segunda fase também. Eu acho que é essa carga emotiva traz bastante ali para ele, né? A gente já falou sobre o Claire no episódio que a gente tem aqui no canal, mas é claro que a música do Clair Obscur é absurda. Eu não tenho dúvidas de que tenha o GOT já encaminhado para esse jogo, mas nessa área de boss, o Renor foi uma coisa. Claro, como eu falei, eu fui pego bastante pelo emotivo no Clair, então chorei 2 vezes jogando esse jogo, então mas não chorei no boss, tá? Eh, eu enfrentei o Renoir e realmente, olha, a música pega pra capar mesmo. Então, o pessoal caprichou no efeito de música desse jogo. E eu não posso deixar de falar que, assim, como eu sou ruim de esquiva, foi triste de passar dele, mas, foi de primeira, graças a Deus. E mas foi difícil, foi bem difícil. Por sorte que eu tinha, eh, bastante recuperação de personagem e aquela das cartas que eu esqueci o nome. O Ciel, né? Eu Acho que é. tinha a Ciel e ela ficava revivendo os personagens, porque olha, foi complicado, foi bem complicado, mas passei de primeira, graças a Deus. É um boss forte ali, né? Tu passa uma boa parte do jogo sem poder nem encostar nele, né? Tudo que tu faz nem mexe o life dele. E ele tá ali no finalzinho e tu ainda tem um limitador de dano lá, tu não consegue causar mais do que 9.999 de dano. Não importa o que tu faça a build, não vai passar de 9.999, então cada ataque no máximo é esse valor. Não tem como tu fazer uma build de Nuke lá para derrotar ele num golpe só, é obrigado a, a realmente passar por ele, né? Ter a segunda fase, quando ele recupera o life, né? Tá lá na metade do life, pensa, agora vai, né? E aí vem um leão lá, que também é uma cena incrível, né? Vem lá e recupera a vida dele novamente, começa do zero, que às vezes já gastou tuas revives e agora ele tá com life cheio de novo. Tem a emoção depois, né? No final, quando tu derrota ele, tem a cena depois disso também, quase uma terceira fase ali, tu acha que vai começar uma terceira fase, mas acontece alguma coisa lá e acaba, né? O boss é derrotado finalmente. E, cara, acho que um dos melhores boss, não só essa luta, mas por toda a história dele dentro do Claire ali, né? Toda a emoção. Depois que tu zera o jogo e tu entende toda a história, e aí tu volta para essa parte, entende realmente o que ele estava conversando com o verso, qual que era toda essa dinâmica deles, né? Acho que pesa bem mais ainda. E aproveitando falando do Claire, né? O outro boss icônico do Claire, além de vários outros, né? Tem o Chevalier, tem. Eu não lembro o nome daquele um que fica atacando sem parar, rolando, que tem que fazer não sei quantas esquivas lá para ganhar, O derrotar Cyborg, ele. E aí o boss que todo mundo considera o chefe final, né? O mais difícil, que é o Simon, né? Simon é um personagem que eu não enfrentei, só vim enfrentar.
porque eu não sou bom de esquiva, não vou enfrentar um boss que precisa esquivar. Então, nem sei se é esquiva, acho que é parry mesmo. Então, você Tu tem que. pode tanto esquivar quanto dar parry, né? A diferença é que quando tu esquiva, tu tens lá uma lâmina que tu pode ganhar um ponto de ação para tu esquivar, mas ela é por turno, né? Então ele ataca 10 vezes, tu esquiva as 10 vezes, mas só vai ganhar um ponto de ação, né? E no caso do parry, cada parry que tu faz com sucesso, tu ganha um ponto de ação. Então é sempre vantagem da parry, porque tu vai ganhar mais ações para tu poder usar ataques mais fortes, né? E realmente ele é complicado, porque a primeira fase não tanto, mas assim que surge a segunda fase, né? A parte. Cara, é sensacional, assim, quando tem aquela parte do sol ali, né, do eclipse por trás dele. Realmente parece um boss de Dark Souls, né? E muda a música, né? Ele volta mais poderoso. A primeira parte é mais tranquilo, mas essa segunda parte, meu, sensacional. Começa a tocar música. E aí os ataques deles são dobrados, né? Cada ataque ele cria uma sombra, né? Uma after image que a gente chama, né? Uma imagem residual que te ataca também. Então, quando tu dá um parry no primeiro ataque, tu já tem que dar o parry na sombra dele também. E os combos dele, sei lá, tem 7, 8 golpes, né? Tem que dar parry no começo, tu dá parry 8 golpes. Quando ele passa para a segunda fase, cada golpe tem uma imagem residual que tu tem que dar parry também. Então são 16 parries. É tenso. E se tu tá jogando nas dificuldades mais altas, né, de expert lá, cada errinho pode ser fatal. Tu pode perder o teu personagem ali. E ele tem um diferencial que ele tira o teu personagem de vez, né? Ele dá um gomagem no teu personagem. Então, se tu morreu e tu não reviveu ele e passou pro turno do Simon, ele vai lá e vai remover o teu personagem, tu não vai poder reviver ele. Então é tenso. Isso sem contar daí com a terceira fase, né? Simon é complicado, como eu disse, eu não enfrentei, eh, porque eu já sabia, né, já tinha visto que o pessoal estava falando que para derrotar tinha que dar os parry lá perfeito, então, como no decorrer do jogo eu já não tinha nem esquiva nem parry perfeito, eu disse: "Né, que eu vou fazer um boss que depende disso, né". Então acabei é uma parte opcional, Simon, e acabei não indo lá depois, de ter virado o jogo, só que assim, acompanhei o pessoal tentando, acompanhei música, até baixei ela no no computador, então é um boss, assim, que não vou dizer que ele é o boss mais difícil da atualidade, porém, eh, para quem não tem essa coordenação motora, aliás, para quem tem essa coordenação motora boa igual a minha, já é para ser um dos boss mais difícil do século. Ele é bem difícil. Claro, tu pode, como ele é opcional, tu pode fazer ele depois, né, de tu destravar lá o teu dano. Então, tu pode fazer uma build lá de milhões de dano e realmente dar um one shot nele. Fica fácil, lógico, né? Vai dar um one shot lá. Mas se tu seguir a sequência, né? Faz a primeira fase, aí na segunda fase que ele volta, né? Pelos poderes da Clea lá, com esse ataque duplo, chega num nível de vida dele lá, ele simplesmente tira toda a tua equipe, 3 personagens que tu tinha lá, que provavelmente eram os mais fortes que tu tinha para poder enfrentar ele. Ele não tem o que fazer, se tu não der one shot nele de zerar a vida dele naquele tempo, né, naquele último ataque, se ele chegar no nível de vida lá, ele simplesmente vai erradicar toda a tua party, dos teus 3 personagens, provavelmente os 3 mais fortes, ele vai dar um gomage lá e vai tirar eles, não tem o que fazer. Tu vai ter que mandar o time reserva, que provavelmente são 2 personagens que tu não upou, que não são os teus piores, provavelmente, a não ser que tu tenha já se preparado para isso, né? Tenha visto, tenha feito
deixado um personagem bom para a segunda etapa ali. Na terceira etapa, então, ele inicia dando um wipe na tua parte, tu tem que usar os seus 2 personagens de reserva, e agora ele ataca em não 2, né, não tem uma imagem residual só, tem 2, então ele ataca 3 vezes. Cada ataque dele tem um ataque normal e mais 2 imagens residuais que tu tem que dar parry ou esquiva, e dá um jeito de matar ele com teus 2 personagens que provavelmente não são os principais, né. Muita gente faz a build, né, bota a Mael e dá um one shot nele da primeira fase, na segunda fase não chega a dar one shot, mas tira lá quase toda a vida dele e só com ela na party, né, ou ela e mais um, e consegue chegar na terceira fase, daí deixando outros 3 personagens para depois, né. Mas isso são estratégias que só, enfrentando ele várias vezes ali, tu consegue pensar nisso, né, não tu vai normalmente tu vai com a tua parte principal e realmente tu é dizimado, né. Mudando um pouco de assunto agora, saindo do Simon, eh, um boss bonito que eu gostei bastante foi, claro, também é um boss opcional, mas é o Radiance de Hollow Knight. Não, bem bonito a parte que tu sobe lá, né, chega nas plataformas lá, tu vê um sol, né, aí, tem uma plaquinha lá, challenge, né, pra tu desafiar o boss. E daí, cadê o Radiance, né? Daí tu vai desafiar e o sol se transforma no Radiance, né? Na verdade, não era o sol, era o próprio boss que tava ali iluminando tudo, né? E é bem intenso, cara. Muito. Ataca rápido, né? Tem muita coisa na tela, tem que ter bastante esquiva, bastante reflexo. E os boss de Hollow Knight já são difíceis, né? O Radiance é mais ainda. O Radiance vai usar o mesmo esquema do que eu falei no começo, que é o Bullet Hell. Então, é a mesma técnica que eles usam, em 90% tanto no Hollow Knight como no Silksong. É é aqueles ataques que você tem só uma margenzinha de área da tela que você consegue utilizar para ficar vivo. Então, qualquer erro que você sair daquela margenzinha, você acaba tomando dano. Então, o Radiance, tem isso também. Até mesmo para você subir para o último estágio dele, qualquer erro, porque ele está soltando um raio. Então, qualquer erro que você der de esquiva, o raio vai cair na plataforma da que você está. Então, que é um raio de sol, assim. E você vai morrer ali. Então, é muito complicado o bullet hell do Radiance. Só que, assim, é um boss bonito, é um boss muito bem desenhado. Claro, o jogo em si é bem desenhado, mas o Radiance foi um boss, assim, que tanto a área dele, como ele, como os ataques dele ficaram lindos, sabe. Então eu acho que é um boss eh, que a gente selecionou que realmente merecia esse tipo de reconhecimento por ser o boss da nova década, né. Então, eu acredito que música também, a música é empolgante para você enfrentar. Tem aquela questão que eu falei agora dos boss de Elden Ring, que é aquela questão de coral, de ópera. Então é muito legal de enfrentar o Radiance. Tem que ter bastante cuidado ali, né, o Radiance exige muita técnica, muita habilidade, esquiva, né, passar quando tem umas lanças que passam ali, umas agulhas e tal, tem um único espaço onde tu consegue passar, o dano lá também é complicado, então é difícil de passar, mas é aquele, né, tem aquela beleza, aquela dificuldade, aquela sensação boa quando tu consegue finalmente derrotar, né. Outro boss que eu queria comentar é o Hades, do jogo Hades. Eu não joguei o Hades 1, eu joguei só o 2, eh, mas o 1 eu sei que você jogou bastante. E é um boss também selecionado pela comunidade,
como um boss não só icônico, mas como difícil também. E o próprio jogo também, né, é um jogo que é desse novo estilo, né, que é o morre e volta com aquele aquela quantidade de conquista e daí você compra upgrades lá na pra seguir para o boss, então você vai avançando, daqui a pouco você chega no primeiro, aí você não consegue chegar no segundo, vai ficando mais forte para chegar no terceiro, então até chegar no Hades é demorado, então, eu acompanhei esse boss um pouco, o que eu mais gostei foi da questão Elore, porque, Hades em todo desenho ou todo filme, é um deus da é o deus da morte, porém ele tem um humor, um sarcasmo, uma pegada que eu acho muito icônica, sabe. Então eles utilizaram isso também no Hades do jogo. É, ali o Hades é bem interessante, porque ele tá ali desde o começo do jogo, né, tu começa acho que tu faz a primeira run, tu sai do quarto lá dos Agreus, né, tu não viu o Hades ainda, mas tu passa ali, desce pro submundo e vai começar a tua missão, e a não ser que tu seja muito bom, tu vai morrer logo, né, logo tu morre e nasce ali num no rio Stygia, né, renasce, sai do rio Stygia voltando para a sala e tu tá de frente com o Hades, né, ele tá no balcão lá como se fosse um burocrata, né, dentro do submundo ali, do underworld, cuidando, né, do reino do Hades, né. E tu pode conversar com ele, tem todo o diálogo, tem toda essa parte, né, ele é o pai do protagonista, então tem a carga dramática ali também, o protagonista tentando sair do Underworld lá de Hades, e e eles conversam bastante até tu conseguir finalmente sair do submundo, né, tu sai enfrentando, tu não enfrenta, né, tu meio que, paga lá os Cerberus para tu não precisar sair, tu não precisa derrotar os Cerberus, tu dá uma comida para ele lá e ele sai e te deixa sair. E quando tu sai, aí tu é recebido pelo Hades, né, depois de tu ter passado por várias fases ali, enfrentado os boss, ter sofrido para conseguir sair, tu vai lá e enfrenta o teu pai, né, o Hades. E é uma batalha difícil, cara, tem uns ataques pesados lá, também bastante coisa na tela, e se tu conseguir derrotar ele, ele ainda tem uma segunda fase, que é absurdo, né, depois de ter passado por todos aqueles níveis lá do Underworld lá, ainda chegar no boss que precisa de 2 fases para matar, né. Então, bem complicado, toda essa carga dramática, né, se tu realmente for lá e conversou com ele tem várias falas com o protagonista, tu conversa com outros NPCs ali também, consegue ter mais um pouco de história também, e chegar lá e ter que enfrentar ele e não uma vez só, né, se tu quiser ver realmente o final, né, do Hades, tu tem que passar por ele acho que 10 vezes, tem que passar por todos os níveis, enfrentar Hades 10 vezes, acho que até tem uma vez que ele simplesmente tá lá, e diz: "Ah, passa", mas é basicamente 10 vezes que tu tem que enfrentar ele, pra daí ver o final real, né, saber toda a história, toda a lore ali do coisa. E é pesado, cara, 10 vezes, duas fases no boss, acho que pesou ali, é realmente icônico até por essa dinâmica toda, né, pai e filho e tal. Fora que chegar até nele 10 vezes já é complicado, né, passar dele 10 vezes, então É, porque tem toda uma questão da sorte, né, de tu receber os perks lá, os poderes divinos que se encaixam para tu conseguir uma run boa, né. Pode Às vezes tu chega lá e todos os poderes não encaixam com o outro, não é uma coisa que tu é acostumado a jogar talvez, ou a arma quer se trocar de arma entre uma run e outra, pega uma arma que tu não é acostumado, até tu conseguir de novo pegar o jeito com ela para chegar lá no final. Então é todo um sofrimento
pra chegar lá e ainda ter um boss com 2 fases e realmente acho que um boss icônico aí dessa década. Hum? É um boss icônico dessa década. Sim, são bosses. Todos os bosses que a gente comentou hoje são difíceis. Eu gostaria de comentar também, não foi o jogo que eu joguei, porém, eu gostei muito do boss, que é o Balteus de Armored Core, e como é um jogo de robô, e foi feito no design de estilo Dark Souls, eu eles enfiaram um monte de bullet hell num boss difícil, de Dark Souls. É como se você se botasse, uma metralhadora na mão da Malenia. Então, é a mesma ideia, porque é um boss muito ágil, ataca demais e tem muito ataque diferente, muito ataque diferente. E fora que tem ataque de área, ataque de, metralhadora, ataque para todo lado e o Balteus é um boss, não é só complicado de lidar, mas cada ataque, ferra contigo, porque, apesar de você ter tempo até enfrentar ele, né, montar teu robô até chegar lá, eh, é muito complicado de sobreviver. É aquele esquema que eu falei, para quem tá chegando a primeira vez no boss, vai sofrer. Quem já tem Chroma 7 até não sofre bastante. Não sofre tanto, aliás. E e e pra fechar, eu gostaria de fazer uma menção honrosa, na verdade, de 2 boss do que enfrenta junto, que é o Príncipe Loria e Elotric do Dark Souls, que é a DLC do 3, né. Eh Quem está em casa, que já jogou ou viu, ou enfrentou, que é o meu caso, vai, com certeza lembrar de quão emotiva é a música ao enfrentar esses boss. Tanto a primeira versão, que você enfrenta o Lothric primeiro, depois você enfrenta os 2 irmãos junto, que um é mais jovem, o outro é mais velho. E é um conjunto, assim, épico, de ambiente, de ataque, de música, de lore, sabe, foi de todos os bosses que a gente comentou aqui, claro, tem todos eles são ótimos, são selecionados a dedo, então só que eu gostaria de fazer essa menção honrosa apesar de ser uma DLC do jogo que não está na década, a DLC saiu nessa década, porque a DLC é de 2016. Então eu gostaria de fazer essa menção honrosa, porque, assim, é um boss perfeito em todos os quesitos que a gente analisou hoje, eu acredito que ele se encaixa e tem uma nota muito alta em todos esses quesitos. Entendi. Realmente eu não joguei, não vi esse do Armored Core, nem esse Prince Lorien Lothric. Não vou fazer o meu momento, não posso opinar aqui, mas, acredito que sim, porque, como a gente viu ali, muitos boss da década, né, são da From Software, né, então o Sekiro, o Elden Ring, esse DLC de Dark Souls, então eles sabem fazer boss, né, sabem fazer batalhas contra boss e acredito que realmente são merecedores de estar aí. Então, gente, a gente vai estar encerrando esse episódio por aqui. Eu já vou pedir para vocês novamente, se inscreve no canal, dá aquele curtir aí. Aqui embaixo do vídeo tem o link do Apoia-se e agradeço sempre vocês por estarem aqui acompanhando a gente. Valeu. E deixa aí nos comentários qual o boss que você mais gostou desse da nossa lista, ou se tiver algum outro que a gente não mencionou aqui, que a gente esqueceu, e deixar registrado aí que o meu preferido é o Renoir. Valeu, pessoal, até mais.